sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Construindo a paz. Boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Gratidão por estarmos mais uma vez na companhia de vocês, mais uma vez aonde a doutrina espírita nos proporciona o consolo, o esclarecimento, e gratidão por podermos dividir entre amigos, entre irmãos, esses tão belos ensinamentos, todos eles embasados no Evangelho do Cristo. Para os trabalhos desta noite, então, nós contamos com o Sandro, com a Jusa Girolami e com a Bruna na técnica. Então, que a Ju possa deixar o seu boa noite inicial, Ju. Boa noite, amigos. Saudade de estar aqui
com vocês. É muito bom ter essa oportunidade mais uma vez. Desejo muito que seja uma noite bem proveitosa de aprendizado, de reflexões bem profundas em cada um de nós. Sandro. Boa noite, queridas colegas. Hoje o nosso time é um pouco menor, mas não menos importante, né? Esse trabalho. Boa noite àqueles que nos ouvem. Lembrando sempre que todo o trabalho que a gente faz aqui é na tentativa, né, de trazer algum esclarecimento, algo que conforte e que, acima de tudo, elucide as dores que nós temos no mundo, né? Mas que, como temos as nossas limitações, assim como todos que ouvem, que estudam, nós estamos aqui no sentido de contribuir, né? Não sendo jamais encerrando todas as verdades, né? Mas, além de esclarecer, tentar deixar aquela dúvida gostosa, né? Que faça com que cada um procure o seu entendimento e o seu esclarecimento. Então, que nós possamos ter um bom trabalho. Obrigado, meus queridos. Então, que possamos realizar esse nosso trabalho, todos envolvidos pelo amor, pela paz de Jesus. E dando continuidade, então, ao nosso estudo da obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos ver, então, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, a gente encontra esta citação: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já começo contigo então, Sandro. O que nós podemos entender por pobres de espírito? Bom, para aqueles que questionam a existência de Deus, que questionam a veracidade dos evangelhos, e toda essa infinidade de coisas boas que a existência de Deus traz aos nossos corações, essa frase, para esses incrédulos, seria quase motivo de diversão, né? Se divertiram com, quase atribuindo certa ingenuidade a essa frase. Né? Porque o que são os pobres? Os pobres é aqueles que têm a ausência de. Né? Pobreza é a ausência da riqueza, a ausência de alguma coisa. Né? Mas, então, julgando que felizes seriam aqueles que tivessem ausência de algumas coisas. Né? Mas Jesus não entendia assim. Não entendia os pobres como os desprovidos de alguma coisa. Entendia justamente os humildes. Ou seja, eram os desprovidos de orgulho. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, para aqueles homens da ciência, dos que se julgam conhecedores das verdades, os orgulhosos, né, eles têm muita consideração por si mesmos. Né, julgam-se superiores e a própria sociedade em que vivemos, humana, atribui isso também aos sabedores. Então, por seus olhares estarem concentrados mais sobre a sua pessoa, não podem ver, né, aquilo que não seja seu. Não podem se elevar até Deus. Então, essa tendência que se tem de acreditar que estão acima de tudo, aceitar que existe algo superior a ele seria rebaixar-se. Então, esses não são os pobres de espírito, esses são os orgulhosos. Né? E tomando a inteligência deles como a inteligência universal, como o maior parâmetro a ser seguido, eles não podem aceitar aquilo que não compreendem. Como que seria a inteligência suprema se eles não compreendem algo que eles não conseguem ver? Algo que não passa pela metodologia científica que se atribui das inteligências. Né? Quando se negam a reconhecer a existência de um mundo invisível, de algo maior do que eles, não é porque eles não consigam entender, é porque eles não conseguem se julgar menores do que isso. Então, mais uma vez, atribuindo tudo ao orgulho, né? Então, tudo aquilo que não pode ser tocado, que não pode ser visto por eles julgam-se como quase infantil ou pueril, né? E a esses
que eles dizem que só pode ser entendido pelos pobres de espírito, ou seja, aqueles que não têm a grandiosidade intelectual que os que se julgam acima da média, os que se julgam inteligentes, julgam que tenham, né? Então, o Evangelho nos diz que em um tempo se abrirá esses olhos, né? Abrirá os olhos dessas pessoas e verão do equívoco que estão vivendo. E reconhecerão esse erro. Só que não é justo que Deus receba, da mesma forma, aquele que se jogou superior a ele, do que aquele que se humilhou diante da vontade de Deus, que é o pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que se humilha em relação à vontade de Deus. Né? Então, é assim que vai acontecer. A luz vai se fazer. A luz vai se fazer. E todos vão acabar reconhecendo essa grandiosidade. E reconhecendo o que significa ser o pobre de espírito. Que é humilhar-se à vontade de Deus. Obrigado, Sandro. E complementando isso que tu disseste, Sandro, no livro O Código do Monte, do Sérgio Lopes, tem uma consideração que ele coloca que algumas pessoas consideram estranho que Jesus tenha se referido aos humildes com a designação de pobres em espírito. Mas ele diz que é lógico que tem que se fazer uma consideração com a linguagem daquela época, né? Que na colocação de Haroldo, que estudou muito as escrituras bíblicas, naquele tempo, pobre, materialmente, era quem necessitava de algum recurso material. E pobre de espírito é aquele que, como tu disseste, Sandro, se fazia humilde e acreditava-se pobre de recursos espirituais. E ele cita o exemplo de Mateus. Mateus era um intelectual, um cobrador de impostos, mas que se fez pobre em espírito, né? Se fez humilde para enriquecer-se espiritualmente. Ju, e qual é, então, a mais meritória das virtudes? Jesus, ele foi a personificação dessa virtude, né? Ele dizia que era o essencial para a condição de felicidade, da felicidade prometida, para que a gente atingisse a felicidade prometida. Então, é a humildade. Essa é a mais meritória de todas as virtudes. Jesus, ele nunca se cansou, na verdade, de combater o orgulho e de exaltar a humildade, sendo ele a humildade, né, em pessoa. Quando ele disse, será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, ele estava usando como modelo a criança no sentido de, por causa da sua pureza de coração, da sua simplicidade, de não se achar superior a ninguém, né? Então, ele usou a criança como exemplo. E a humildade, ela tem um valor essencial para a alma, né? Porque com ela é que a gente consegue, digamos assim, examinar com mais profundidade, com mais sinceridade as nossas fraquezas, né? E é o que nos mobiliza, digamos assim, nos acorda para os verdadeiros valores da vida. Nós passamos, então, por reencarnações, que são oportunidades regeneradoras, na verdade, concedidas por Deus, né, nosso Criador, em ambientes, em meios que bem distintos, mas que em qualquer um deles, todos nós temos as mesmas necessidades e as mesmas condições de desenvolver a humildade. Que, como fala no Evangelho, um trechinho, diz assim, ó, os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição.
Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Portanto, a humildade é a humildade que nos nivela, né, como irmãos, e que nos faz compreender a diferença, a necessidade das diferenças, né? E através dessas diferenças, as oportunidades que nós temos, então, de praticar o bem, de nos auxiliar uns aos outros. É a humildade que nos faz perseverar diante das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, e em nos manter firmes para combater elas, né? Então, buscando vencer esses obstáculos na nossa vivência, mas sem aquela revolta, né? Descobrindo que, na verdade, o perdão é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, a gente deve trabalhar e servir sempre, nos vendo assim, como irmãos, todos iguais, em condições de evolução, de busca, de crescimento espiritual e moral, da mesma forma que Deus nos deu as mesmas oportunidades. Obrigado, Ju. Sandro, pode nos parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e pequenos e ocultado aos sábios e prudentes. Que lição podemos tirar dessa máxima, Sandro? Como nós já falamos até agora, né, que os prudentes, os sábios, se julgavam e se julgam até hoje, né? Nos julgamos, vamos nos colocar como parte desse contexto, os sabedores de tudo. Veja que interessante, eu falava hoje com uma pessoa sobre a teimosia de algumas pessoas em querer mudar algum contexto, né? E essa pessoa me disse assim, não, mas o teimoso é aquele que acha que já sabe tudo. Daí eu falei para essa pessoa, sabe que tem um assunto que vai ser discutido na sequência dos estudos agora, que é justamente sobre isso, sobre a soberba daqueles que se julgam sabedores de tudo. Então, se Jesus era tão sábio que sabia que se viesse entre os sábios e os prudentes, morreria, porque eles se julgavam maiores do que isso. Então, a providência divina foi muito feliz em trazer entre os pobres de espírito, entre os humildes, né? Como nós já vimos até agora, o que representa a humildade, né? Porque os orgulhosos, se achando prudentes, né? E essa prudente na antiguidade era considerado sábios. Prudência era sabedoria. Eles se julgam que eles não poderiam aceitar aquilo que não lhes foi provado. Então, veja como que luta terrível, quase desigual, teria que acontecer se tivesse sido semeado entre os sábios e os prudentes, né? E hoje acontece a mesma coisa ainda quando nós falamos da doutrina espírita. Aos incrédulos, né, que julgam ser sábios, que ficam espantados por que os espíritos não fazem mais esforços em convencê-los de que aquilo é realmente uma verdade, né? E aí o Evangelho nos diz que tanto Deus, quando mandou Jesus, quanto os espíritos, eles não estão preocupados em fazer esforços. É importante que a luz acenda a seu tempo para cada um. E essa luz vai se acender a seu tempo para cada um, conforme o nível de entendimento. E Deus não quer abrir os olhos à força de nós. Ele não quer abrir à força os nossos olhos. Até pelo exercício do nosso livre-arbítrio, que nós já tanto falamos aqui, né? É importante que se respeite aquilo que nós acreditamos, né? E Deus vai usar ferramentas diferentes para cada um despertar. Mas, normalmente, aquele que não despertou vai precisar passar pelas dores do mundo e entender que o resultado de todas essas dores são resultado das suas escolhas, mas enviadas por Deus e não pelo acaso, ou por algo sem lógica ou sem propósito.
ou injusta, quiçá, que seja. Então, mas que esses incrédulos, que eles não se espantem, né? Porque vai chegar o tempo em que eles precisarão entender isso e vão ter que entender isso, como nós falamos lá na primeira pergunta, né? Aí alguns poderiam dizer assim, mas Deus não poderia usar de alguma forma contundente que realmente convencesse já essas pessoas de que Ele é soberano, de que Ele é justo, de que Ele é bom? Sim, claro que Deus poderia, mas com que objetivo? O que essas pessoas, lembrando que essas pessoas não são elas, tá? Somos nós. Né? Aqui é só uma maneira de apresentar o tema. Então, o que isso faria de diferença se Deus viesse e deixasse consumado, para que todos entendessem assim? Onde é que estaria o mérito de eu ter aprendido que são assim que as coisas acontecem? Será que isso não seria só para satisfazer o meu orgulho de que Deus veio até mim me explicar? Veja o tamanho da prepotência, se pensássemos assim. Né? Então, se nós ainda não reconhecemos essa superioridade, né? Essa humildade de que nós precisamos ter para entender, é porque ainda nós não estamos maduros. É porque ainda o nosso coração não está maduro. O nosso espírito não está apto ainda a perceber essas verdades. Mas perceberá. E o que faz com que não percebamos isso é o que a Ju falou muito bem antes, o orgulho. E aqui no livro, nesse capítulo, nos diz que o orgulho é como a catarata que cega os nossos olhos. E aí eles dizem, do que adianta oferecer a luz ao cego? Então, o que é preciso para que a luz chegue? Que nós atinjamos a causa, que nós atinjamos a catarata, a causa da nossa cegueira, que nós atinjamos o orgulho. Aí, então, as nossas vistas vão se abrir, nós vamos ver o quão pequenos somos, por maior que seja a nossa inteligência ou a nossa capacidade, julgada pelas coisas da terra. E aí, então, nós seremos humildes, seremos pobres de espírito. E receberemos, então, o reino de Deus. Obrigado, Sandro. E quando se falou, né, Ju, ali, na mais meritória das virtudes, a gente logo imagina ela lá em cima, no topo. E não, a humildade, ela é a primeira virtude que nós temos que desenvolver para que as outras possam ser construídas, né? Então, realmente, reconhecendo-se pobre em espírito e precisando enriquecer-se espiritualmente. Hein, Ju? E assim, ó, aquele que é pobre de espírito, que é humilde, reconhece Deus em todas as coisas, nas grandes e nas pequenas. Aquele que se julga superior, ou seja, que consegue falar com Deus tete a tete, ele precisa de grandes coisas para ser convencido de que Deus existe e de que ser humilde é importante. Essa é a diferença fundamental. Isso nós podemos exteriorizar para a nossa felicidade também. Né? Não tem a ver com o tema agora, mas eu achei um gancho legal aqui para trazer. Por que nós precisamos de grandes coisas para sermos felizes? Então, se nós formos humildes e pobres de espírito, nós vamos ser mais felizes também. Porque nós vamos ver a possibilidade e a justiça e o amor de Deus em todas as coisas. E não só naquelas que chamam a atenção. E agora lembrei, Sandro, também foi comentado no estudo, do que também nos leva até a casa espírita, né? E com isso que tu falou, tem muitos que vão pelo fenômeno, não porque querem ver o espetáculo. É o mesmo que, como tu disse, que precisam de grandes coisas para ver Deus. E daí já tem aqueles que procuram a casa espírita para procurar respostas para se conhecer, para se autoconhecer, né? Então, pegar uma direção. Ju, falamos em humildade, né? O que consiste, Ju, o maior adversário da humildade?
e que, consequentemente, é o causador de muitos de nossos males. É esse aí, né, que nós já estávamos falando. Diz no Evangelho, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Na verdade, ele é um grande estorvo, né, na nossa evolução. Porque quando ele está exacerbado, a gente não consegue ser honesto com a gente mesmo, né? A gente não consegue fazer essa autoavaliação, repensar nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos e ver que aí tem grande equívoco que a gente comete diariamente, né? A gente não consegue observar e admitir o quanto ainda a gente tem as nossas fraquezas muito fortes, muito afloradas, né? Os nossos equívocos, todas as faltas que a gente comete. É difícil a gente conseguir olhar para dentro e admitir, por causa do orgulho. E ele realmente ele só atrapalha, né? E dificulta na compreensão das coisas da vida, na compreensão da situação a qual vivemos, seja qual lado for, né? Porque para Deus, como eu falei antes na questão anterior, todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos, né? E o que nos diferencia, o que nos distingue uns dos outros são a aquisição das nossas virtudes, né? Então, o orgulho, ele é, portanto, essa fraqueza, essa dispersão de energia, né? De energia negativa que às vezes o ódio, o revide, a indiferença perante o olhar um do outro, a ambição cega, né, e desgovernada, causa tanta infelicidade em nós. Então, e isso se reflete em nós, na nossa vida, no círculo de convivência que a gente tem, e afeta profundamente nas nossas relações, né? Porque é como se criasse uma atmosfera bem nebulosa, assim, em torno de nós, né? Se tornando pesado na convivência, né? Se cria muita dificuldade, tudo causada pelo orgulho. Na verdade, é bem isso. O orgulho atrasa toda a nossa caminhada evolutiva. Obrigado, Ju. Sandro, nas instruções dos Espíritos, nesse capítulo, lá no item 11, Lacordaire nos alerta sobre a necessidade de sermos generosos e caridosos sem ostentação. No que consiste para nós esse alerta? Olha ela chegando de novo aí, humildade, né? Ser caridoso sem ostentação. Humildade, virtude esquecida, a mais ensinada pelo Cristo, esquecida pela maioria de nós, né? E o Evangelho nos diz que para sermos caridosos é importante que sejamos humildes. Como a Ju falou lá no início, a humildade é o que nos nivela enquanto irmãos, nos faz iguais, ninguém sendo mais ou menos do que ninguém. Porque ser humilde não é se julgar menos do que alguém, mas também é não se julgar mais do que alguém. É nos julgarmos iguais. Aí é que está a diferença. Não é dar pesos diferentes nem para cima e nem para baixo, né? Então, o Evangelho nos diz que se nós não temos a humildade, é como se nós usássemos uma roupa para esconder as deformidades do nosso corpo. Então, não adianta ter várias características que parecem essenciais se elas estão só encobertando a nossa falta de humildade. Então, olha só, legal, usar uma roupa bonita para esconder as deformações do nosso corpo. Né? Quem não tem humildade é mais ou menos como se fizesse assim. E aqueles que se julgam grandes na Terra, o grande seja pela riqueza, seja pela beleza, seja pela intelectualidade, aqueles acima da média, vamos supor assim, em relação a essas características, acham que isso tudo são recompensas pelo seu mérito. E que uma vez perdendo isso, julgam-se injustiçados, porque teria sido mérito. Mas Deus nos distingue por acaso pelos nossos corpos?
Não. Deus nos distingue pelos nossos títulos? Não. Deus nos distingue pela nossa beleza? Pela nossa inteligência? Não. Pela inteligência usada a favor de todos, sim. Mas não pela inteligência como uma característica de envaidecimento. A riqueza como característica de envaidecimento. Por certo que existem algumas diferenças entre aqueles que têm mais e menos, algumas diferenças materiais, da vestimenta, do comportamento, mas tirando isso tudo, que é o que vai ficar aqui o dia que a morte chegar para todos, o que vai sobrar? Vai sobrar as virtudes. E as virtudes não têm relação direta ou indireta com aquilo que você tem, com o corpo que você nasceu, com a habilidade material que você tem. Tem a ver com ser pobre de espírito. Tem a ver com ser humilde. E lembrando mais uma vez aqui que a humildade é em relação principalmente às coisas de Deus. Se quem for ler esse capítulo na íntegra, pegar lá o Evangelho, vai ver que está muito direcionado a nossa humildade em relação a Deus. De não nos acharmos acima de qualquer suspeita. De nos acharmos grandes coisas. Nós não somos grandes coisas ainda. Nem o melhor de nós não é grande coisa ainda, se compararmos com Deus. Né? Nós todos temos a mesma essência. Então, por que esses de nós ficam tristes? Porque não conseguem, talvez, estar nas grandes festas, nas grandes badalações, nos grandes acontecimentos daquilo que é da terra. Não sejamos tristes por isso, porque não é isso que vai fazer a diferença quando nós tivermos que estar em outro lugar. Né? E todos aqueles que sofrem injustiça, né? Todos nós que sofremos injustiça dos homens, sejamos indulgentes. Sejamos indulgentes, porque quantas vezes nós não fomos nós os que cometeram essas possíveis injustiças. Né? Livremos o nosso coração desse peso. Ninguém está isento da censura. É caridade ser indulgente. É caridade ser humilde. Aí alguém diz assim, será preciso que Cristo venha de novo para mostrar a humildade. Mas se ele viesse de novo, nós não renegaríamos de novo? Porque ele estaria mais uma vez apontando para o nosso orgulho. E mais uma vez nós, pela falta de humildade, talvez estivéssemos negando a grande oportunidade de aprendizado que foi a passagem de Jesus aqui, que deixou até hoje, né, esses ensinamentos. Então, não duvidemos da bondade de Deus em nossas vidas, seja o que for que nós estejamos passando. Seja dor, seja alegria, não duvidemos da bondade. Ela está ali, está sendo oferecida a todos. E aqueles que estão insensíveis ainda àquilo que os Espíritos nos trazem, como a palavra de Deus, como o Evangelho que consola, que esclarece, há um tempo de despertar. E vamos todos despertar. E essa é a parte legal desse processo. Todos nós vamos despertar em algum tempo. E é isso que Lacordaire nos deixa dito. Né? Sejamos humildes, percebamos a grandiosidade de Deus na nossa vida, em qualquer situação que nós estejamos vivendo, e não queiramos ser aquilo que nós não somos. Basicamente é isso que ele diz ali. Não queremos considerar no terreno do vizinho a grama mais verde. Está nas nossas mãos fazer com que a nossa grama seja verde, mesmo que ela seja diferente da do vizinho. Porque aquele que hoje sofre, não usufrui da riqueza, ou da beleza, ou da inteligência, o que ele será amanhã? Depende do que ele fez com esses atributos. E aquele que sofre hoje não foi o rico, o inteligente e o belo de uma encarnação anterior mal utilizada? Então, essa prudência, Lacordaire nos pede. Essa prudência, essa humildade e esse entendimento de que Deus é bondoso e não é injusto. Obrigado, Sandro.
os desperdícios das oportunidades, né? Porque, como tu falaste da inteligência, que ela é tão valorizada no nosso ambiente sociocultural, né? Mas ela, como os benfeitores nos trazem nas obras, elas são motivo dos maiores insucessos reencarnatórios, né? Muitas pessoas têm desperdiçado a sua existência física. Percebemos a inteligência mal utilizada nos crimes ardilosos, né, bem organizados, nas traições, nos planos bem urdidos, na política geradora de corrupção, a inteligência utilizada para a sedução, para a mera finalidade de saciar desejos, impressionar nos relacionamentos, né? Ou na criação de grupos particulares que não proporcionam um crescimento coletivo. Pessoas com um grande potencial intelectual que poderiam enganjar movimentos que promovessem o engrandecimento humano, né, mas que acabam por criando movimentos particulares, egoístas, e em todos os meios se percebe isso. No próprio meio espírita, a gente percebe isso, que, infelizmente, irmãos, né, envaidecidos, orgulhosos, que se acham com um grande valor intelectual e que, por certo, reencarnaram para fortalecer o ideal de amor e de fraternidade, né, mas que, no momento, eles fomentam divisões baseadas em pontos, em detalhes menores do que o grande objetivo que é a tarefa do Cristo. Ju, só contribuindo, ali quando o Evangelho fala dos ricos, é importante a gente entender essa conotação que tu deste agora. O rico não é necessariamente aquele que tem bastante poder aquisitivo. Né? Tu colocaste muito bem, o rico de inteligência, o rico de capital, o rico de sentimentos, a tudo aquilo que nos dado acima da média, que então considera-se riqueza, é para que seja usado em prol do crescimento de todos. Mas aí é que entra o processo de não ter a humildade, como a José falou antes, a Girolamo falou antes, de nós acreditarmos que aquilo que nós temos é nosso por mérito. Não, ele é nosso como ferramenta para que nós sejamos os colaboradores de Deus. É tipo assim, Deus está dando as possibilidades para que você faça diferença nessa encarnação. Mas aí nós, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, achamos que isso tudo é nosso. E não é nosso. São empréstimos que nos foram dados para fortalecer a nossa capacidade de auxílio. Então, riqueza a gente pode expandir para tudo isso aí. Né? Podemos ver com outros olhos agora qual é o significado da riqueza que está escrito no Evangelho. Eu achei muito bem colocado todas essas tuas colocações aí. Dá para a gente expandir o pensamento nesse sentido aí. Obrigado, Sandro. Ju, então qual é a missão do homem inteligente na Terra? A missão é fazer bom uso dessa inteligência, né? No Evangelho até foi utilizado o exemplo da enxada, né? O jardineiro, quando entrega a enxada para o seu auxiliar, o que o auxiliar vai fazer com essa enxada? Ele pode utilizar para trabalhar na terra ou pode utilizar a enxada para acertar a cabeça dele ou de alguém, né? Fazer o que deve ser feito ou fazer o mal. E como já foi dito, né, várias vezes, Deus designou, então, para cada um de nós estar no meio mais propício para o desenvolvimento das nossas capacidades, inclusive da inteligência. E a gente deve utilizar a inteligência somente para o bem de todos. E a gente tem isso como uma missão, né? Utilizar essa capacidade para o bem. A humanidade ela avançaria muito mais se na evolução, né? Se a inteligência fosse usada para todos os fins que fossem favoráveis a todos, né?
mas acontece que tem sempre aquela intromissão, né, do orgulho, da ambição exagerada, e que às vezes toma as rédeas, né, e a gente não percebe. E acaba que isso normalmente acontece também muito pela nossa invigilância, né? O espírito Ferdinando, o espírito protetor, fala então no Evangelho: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Então, é o uso que a gente faz dela hoje para que os resultados sejam colhidos amanhã. É o não desperdício das oportunidades, né, Ju? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Bom, meus queridos, gratidão mais uma vez por estar com vocês, por esse nosso estudo que nos enriquece a cada encontro e que a gente tenha a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos, né, tendo em vista que somos nós os primeiros que somos beneficiados, porque temos que nos empenhar um pouco mais em buscar subsídios, em estudar, e agradecidos mais uma vez, então, pela companhia de todos. Conclamando, né, reforçando o convite ao nosso grupo de estudos, nos domingos, às 20 horas, aquele que tiver interesse, então, de aprofundar mais o estudo, de continuar conosco nesta caminhada, possa procurar um de nós que será adicionado no grupo. Então, já nos encaminhando para o final do nosso estudo de hoje, pediria que a Ju deixasse o seu boa noite, Ju. Agradecer primeiramente a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, dessas reflexões tão maravilhosas. Como tu falou, hoje não somos exemplo, né, de nada, estamos aqui na mesma busca, na mesma caminhada, com as mesmas dificuldades, mas é importante lembrar que estamos aqui para nos auxiliarmos, então somos todos irmãos e precisamos nos enxergar dessa forma, né? Um desejo muito grande que esses laços fraternos sejam cada vez mais apertados, que esses nossos encontros sempre nos favoreçam nessa nossa caminhada terrena, e desejo que possamos ter muitos momentos desses, de reflexão, de troca de ideias, sempre embasados nos ensinamentos do Cristo, nosso modelo e guia. Uma boa noite a todos. Sandro. Gostaria de compartilhar aqui aquilo que falávamos antes do início do nosso trabalho, que como a informação, como o estudo, quando ele não é repetido, como a capacidade que a gente tem de percebê-lo, de gravá-lo, se altera. Eu falava aqui no início do trabalho, antes de estarmos no ar, que eu não participei do estudo do domingo, né? E por mais que o tema já seja recorrente, que a gente estudava na Casa Espírita e tal, como parece que a gente se sente meio desprotegido de falar daquilo que, por mais que tenha sido estudado, não foi compartilhado com o grupo. Então, eu queria deixar aqui o testemunho da importância que o estudo tem quando compartilhado. É diferente do que ler uma obra, né? Eu acho que, e mesmo a leitura da obra é diferente cada vez que se lê, não é à toa que Chico Xavier lia 4 vezes por ano o Evangelho segundo o Espiritismo. Chico Xavier, que era o porta-voz do além-túmulo, né? E que ele tinha consciência de muitas coisas do que ele escrevia, né? Então, a importância disso tudo. Né? Mas que além de nós conseguirmos fixar essa informação, que nós possamos percebê-la em nós. Né? Que nós possamos entender que aquilo que nós temos não é nosso. Como eu falei no comentário anterior ali, que são todas essas coisas que nos chegam de bem ou de mal, são apenas instrumentos. E nós somos os manipuladores desses instrumentos
para sempre colaborar com a obra divina, com a evolução, com a nossa evolução e a do todo. Para que esses nossos laços se estreitem, como a Ju Zangelolami falou. Então, que nós possamos perceber isso e que esse estudo possa, de alguma forma, despertar isso em nós, né? Porque o fato de estarmos aqui não significa que já despertou, ou melhor, até despertou, mas não se efetivou. Nós sabemos das nossas dificuldades em assimilar isso tudo. E eu imagino que para aqueles que nos ouvem, também devem perceber isso. Tipo, tá faltando tanto ainda nessa virtude, naquela outra. Na verdade, falta em todas. E é natural que falte. Porque nós estamos nesse processo aqui de aprendizado. Mas que esse aprendizado possa ser incorporado, sabe? E nesse capítulo de hoje, onde fala dos pobres de espírito, é isso. Sermos humildes de entendermos que tudo que nós temos é transitório. E é ferramenta para usar no bem comum. Então, que Jesus possa sempre estar clareando as nossas mentes, né? Trazendo luz para a nossa vida, e que nós possamos ser reflexo dessa luz. Também, mais uma vez, repetindo o que eu já disse 1 milhão de vezes, né? Refletindo essa luz para que ela ilumine, e não para que ela gere brilho em nós. Tá bem, queridos? Então, um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um, e até quinta que vem. Boa noite, meus queridos. Rogando, então, o auxílio dos benfeitores amigos, possamos permanecer na presença, na paz e no amor de Jesus. Boa noite. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação.
for só mais um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.